Boa noite, Ricardo Andrade, e boa noite a quem nos vê lá em casa, nos vê e nos ouve. Ricardo Andrade é líder de bancada do PSD na Assembleia Municipal de Loures e hoje este é o seu espaço no Loures Fórum, o Loures Fórum, que é um projeto patrocinado, apoiado pela Assembleia Municipal de Loures. Ricardo Andrade, podíamos começar, primeiro boa noite, mais Boa uma vez. noite. E podíamos começar então pela sua intervenção, pela sua apresentação dos assuntos que resolveu hoje trazer e avisar lá para casa que os deputados são eles que escolhem os temas que trazem ao Loures Fora. Boa noite, Obrigado. António Tavares. Assim, boa noite. Obrigado a todos e boa noite a todos os que me estão a ouvir. Em primeiro lugar, agradecer ao António Tavares o trabalho que presta, não apenas neste modelo Loures Fórum sponsorizado pela Assembleia Municipal, mas também o trabalho que presta a nível geral e ao nível de informação no Conselho de Loures. Eu começaria por cumprimentar todos os lourenses neste momento que, para muitos portugueses, já começou a ser um momento menos gravoso, mas em Loures é um momento muitíssimo gravoso e cada vez mais gravoso. E, portanto, gostaria de dar esta palavra inicial a todos os lourenses, continuando a pedir-lhes força, a pedir resiliência contra este inimigo que nós não conhecemos, ou que vamos conhecendo pouco a pouco, mas que não sabemos ainda muito bem. E essa é a primeira palavra. Aquilo que a bancada do PSD e eu próprio escolhemos hoje foi um bocadinho o prestar contas daquilo que tem acontecido desde que em Loures se começaram a registar casos. E, portanto, a atividade que a Assembleia Municipal de Loures, mas neste caso que é a bancada do PSD na Assembleia Municipal de Loures, que assim, quer dentro dela, quer fora, já explicarei isto, tem desenvolvido nestes últimos meses. E porquê fazer isto e porquê fazer agora? Fazer isto porque é fundamental, e nós sempre dissemos isto, é fundamental nesta lógica de aproximação entre eleitores e eleitos, eleitos e eleitores, é importante que se perceba aquilo que os eleitos fazem, de forma a que se possa avaliar também o seu trabalho. E também porque essa honestidade, essa frontalidade é importante. E porquê agora? A bancada do PSD tem praticado uma rotatividade neste modelo Loures Fórum, permitindo que vários estados municipais falem e deixem suas opiniões sobre os variadíssimos temas. Nesta fase do Covid, foram quase sempre temas Covid, por assim dizer, mas em várias vertentes. Porque os estados municipais do PSD estão também divididos eles, não só apenas por áreas geográficas, mas também por áreas temáticas. E agora, passado a intervenção da maioria deles, era importante fazer um bocadinho um relatório daquilo que temos feito, à imagem daquilo que fizemos também há uns meses e também neste espaço do Loures Fórum, e eu próprio fiz, que tinha sido uma análise do último ano, E, portanto, agora, nesta fase específica, resolvemos fazer, assim dizer que, desde o início, o PSD se pautou na Assembleia Municipal por uma perspectiva de informação, de busca de informação, de busca de colaboração, quer com a Assembleia Municipal, quer com a Câmara, quer com as freguesias, no sentido de ver como se podia posicionar melhor para ajudar e como era a melhor forma de ajudar. E julgamos que não é possível ajudar sem informação. E por isso, desde o início, apelámos, alertámos para que era necessário ouvir várias entidades que conheciam no terreno aquilo que se passava. E por isso fomos também daqueles grandes impulsionadores de várias conferências de líderes ou conferências de representantes, que é conferência de líderes ou conferência de representantes, é o órgão dentro da Assembleia Municipal onde estão representados um membro de cada partido, neste caso a liderança de bancada, por assim dizer, de cada partido, o presidente da Assembleia Municipal e os dois elementos da mesa. A Assembleia Municipal, quando começou esta lógica de reação à pandemia, viu-se obrigada, até em virtude do estado de emergência, viu-se obrigada
a tomar medidas que todos percebessem, e uma delas imediata no próprio funcionamento foi suspender as Assembleias Municipais e passar o poder da Assembleia Municipal para a Conferência de Líderes ou a Conferência de Representantes. Isso permitiu que, como eu estava a dizer, depois procurássemos fazer uma série de reuniões no sentido de ver se nos apercebíamos melhor da situação e conseguimos também fazer sugestões aos vários níveis. Por isso reunimos 2 vezes com a Câmara Municipal de Loures, uma vez com a GNR, uma vez com a Segurança Social, uma vez com todas as juntas de freguesia, uma vez com a Carris, uma vez com o delegado de saúde, e uma vez especificamente para analisar todos os contributos que recebemos das associações do Conselho, IPSS, etc., recebemos de todas, porque a Assembleia Municipal fez um pedido de informação, de ajuda, de sugestão a todos, e reunimos também uma vez para elaborar um documento como conclusão de tudo quanto recebemos. Isto foi muito importante porque deu a todos os deputados municipais e todas as bancadas uma percepção daquilo que se passava no Conselho. Saliento aqui, muitíssimo importante ouvir todas as juntas de freguesia, porque eles são, ainda mais que a Câmara Municipal, aqueles que estão muitíssimo mais próximos de todos, os seus fregueses e logicamente todos os municípios, portanto foi muito importante. Numa altura que se fala também sobre o problema dos transportes, e o próprio Presidente da Câmara hoje falava na necessidade de se ver melhor aquilo que se estava a fazer ao nível dos transportes, que a Carris foi muito importante. A GNR coincidiu ali com uma altura pós aqueles fins de semana mais fiscalizados ao nível da deslocação das pessoas, portanto foi também importante perceber a Segurança Social, perceber muito aquilo que se passava ao nível da Segurança Social e da articulação. O delegado de saúde, o delegado de saúde foi aqui, só conseguimos reunir com o excelentíssimo senhor delegado de saúde à 4ª vez, o que para nós é uma nota altamente negativa, porque continuamos a achar que o delegado de saúde devia ter sido muito mais colaborante com a Assembleia Municipal de Loures. É uma opinião do PSD, já o dissemos em outras alturas, em outros fóruns, e fazemos questão de que isso seja muito claro. Não questionamos a valia técnica do delegado de saúde, não questionamos a própria importância do delegado de saúde, e por isso mesmo dizemos que achamos que o delegado de saúde devia ter sido mais colaborante com a Assembleia Municipal. Depois, além disto, ao nível da Conferência de Líderes, o PSD efetuou 3 requerimentos à Câmara Municipal. Um requerimento foi no sentido de solicitar que chegassem os dados por freguesia, os dados por concelho, os dados epidemiológicos, por assim dizer, que chegassem. Esse não foi respondido diretamente por ofício, mas foi respondido, começando depois os dados municipais, ou cada bancada a ter acesso aos dados do município, como é público, os dados municipais têm, sob o dever de sigilo. Não os podemos divulgar porque quem os fornece não permite isso, e temos que respeitar isso. Não concordamos que os dados não sejam fornecidos a toda a população, não concordamos que a população não saiba o que é que se passa no seu concelho e por freguesia, mas respeitamos e tentamos com esses dados tomar diligências para poder ajudar. Depois, outros 2 requerimentos que não foram respondidos, e nós aqui não podemos deixar de dizer. O PSD continua, outros já percebemos que não, mas o PSD continua a ter requerimentos que não são respondidos. E é importante dizer isto, porque isto demonstra que, ao contrário do que se tenta passar para aí, a colaboração entre a Câmara e a Assembleia Municipal continua a ter certo tipo de entraves. Se temos que dizer que a Câmara Municipal, sempre que reuniu com a Assembleia Municipal, respondeu praticamente todas as perguntas, que esteve disponível o tempo que fosse necessário para reunir, sim, é verdade, reconhecemos isso, mas temos que dizer que o PSD fez 2 requerimentos e julgamos que importantes e que não foram respondidos. E passo a explicar o que é que foram esses requerimentos, só de uma forma muito sucinta para as pessoas perceberem. Um desses requerimentos, que é o mais recente, pedia informações relativamente àquele processo de ajuste direto por causa das máscaras, o famoso caso das máscaras, pedia os dados todos, ainda estamos à espera de todos esses dados.
Esse ainda não foi respondido. E outro que julgamos igualmente importante, deixe-me só aqui ver, que é um requerimento que era simples, que se a existência de um plano municipal de contingência Covid-19, o eventual planeamento de ações de sensibilização à população, um plano de alteração de eventos municipais nos próximos meses, isto influía diretamente com todas as atividades públicas, festas, eventos, tudo isso que são feitos pela Câmara Municipal, no sentido de perceber como é que a Câmara Municipal se estava a preparar para fazer face, e quaisquer outras informações relevantes sobre o assunto Covid-19 que a Câmara pretendesse fornecer. Ainda estamos à espera de tudo isto. Portanto, não é normal, ainda por cima estas perguntas parecem-nos perguntas muito simples de responder, que a Câmara Municipal não responda. E temos que dar essa nota negativa à Câmara Municipal por continuar a não tratar, por um lado, de igualmente ou de igual modo a todas as bancadas, porque sabemos que há quem faça cartas e requerimentos e obtenha resposta, e ainda bem, isso é que devia ser a norma. Mas há outros, como a bancada do PSD, que continuam a trabalhar, a procurar informações que não são para si, são para fornecer aos municípios, são informações para poder esclarecer os municípios, e continuam a não ser dado. Isto é particularmente grave porque o órgão que fiscaliza o trabalho da Câmara Municipal é a Assembleia Municipal e cada um dos seus deputados e cada uma das suas bancadas. E, portanto, isto é particularmente grave. A outro nível, o PSD na Assembleia Municipal resolveu não se fechar dentro das próprias conferências de representantes e dentro do próprio métier, político até, e procurou sair um bocadinho para fora. E nesse sentido, intensificámos a participação nas redes sociais. Neste período de pandemia foram feitas mais de 80 publicações só na rede social Facebook. Utilizámos os meios digitais no início do confinamento para fazer, estado de emergência, para fazer um apelo à população que não saísse de casa. Demos a cara, assumimos quem somos e fizemos um apelo, cada um à sua forma, para que as pessoas não saíssem de casa. Intensificámos também aquilo que é a transmissão da opinião de todos os deputados municipais do PSD, e nesse sentido saíram 7 artigos de opinião da deputada Sara Bordal, do deputado Pedro Lopes, deputado Paulo Santos, Ana Graça, Luzia Avelar, Nelson Batista, Catarina Lopes, no sentido de, sobre várias vertentes e sobre várias temáticas, darmos a opinião de, assim, quer de coisas que estavam a passar, quer de problemas que podiam ocorrer. Portanto, virámos para fora. Acompanhámos, logicamente, e também divulgando aquilo que foram as propostas do PSD na Câmara Municipal de Loures, desde a isenção da fatura de água e saneamento nos meses de abril, maio e junho para o comércio local, um desconto de 34% na fatura de água para as famílias com uma redução dos rendimentos ou em caso de despedimento pelo menos um agregado familiar, o suspender durante os meses de abril, maio e junho a faturação de água, os terceiros e quartos escalões, limitando o consumo de água ao segundo escalão, o criar o subsídio para os funcionários que nesse momento que atravessávamos e que atravessamos desempenhassem funções de maior risco de exposição ao vírus, a ser aplicado nos meses de abril, maio e junho. Portanto, a criação de um Fundo Municipal de Apoio à Economia no Concelho, a intensificação e fornecimento de meios digitais com ligação à internet para os alunos mais carenciados, estabelecer um protocolo de colaboração com as operadoras. Estas foram algumas das propostas que também acompanhamos. Outra coisa que fizemos foi tentámos sempre explicar que nesta altura de pandemia se devia restringir ao máximo o contacto dos deputados municipais e da Assembleia Municipal de modo presencial. Inclusivamente defendemos que esta Assembleia Municipal, que esteve planeada para dia 28 de maio, que passa agora para dia 4 de junho, defendemos sempre que ela fosse feita por videoconferência, com os riscos que isso corre, numa realidade em que nós não estamos verdadeiramente ainda completamente sensibilizados e completamente familiarizados com esse modelo. Alertámos para isso, defendemos isso. Sugerimos inclusivamente plataformas e disponibilizámos todos os meios, assim, quer o gabinete do PSD na Assembleia Municipal de Loures, de apoio à bancada do PSD, quer os meios do PSD que fossem necessários para ajudar nisso, e defendemos sempre que
o exemplo tinha que vir de nós. Ou seja, e também para deixar isto claro, não foi por uma questão meramente de, olha, não nos apetece sair de casa e vamos aqui reunir por videoconferência porque estamos todos cheios de medo de sair de casa ou não queremos sair de casa. Não, foi uma questão de responsabilidade. Julgamos que se deve dar e que se devia dar aos municípios o exemplo de que numa altura em que todos temos que fazer um esforço de contenção social ou de contenção do contacto social, que os deputados municipais deveriam dar esse exemplo. Esclarecer também, numa fase em que a maioria da Conferência de Líderes achava, a Conferência de Representantes pensava que desde que houvesse um pavilhão onde fossem permitidas as condições de distanciamento social que podíamos fazer, nós anuímos, dissemos ok, se já é uma solução de consenso. No entanto, defendemos sempre que achávamos que o modelo que nos deixava mais confortável, até para dar o exemplo, fosse a realização de uma Assembleia Municipal digital, com o risco de que nós sabemos, porque não estamos aqui fechados num buraco, assim cada um de nós, nem numa caverna, e sabemos que não tem corrido muito bem este modelo em outras Assembleias Municipais, e portanto sabemos isso. Mas também sabemos que o PSD, mesmo ao nível da Distrital de Lisboa, já fez videoconferências com milhares de pessoas a assistir, e tudo correu bem, e dezenas, centenas de pessoas a participarem e a colocarem questões aos mais diversos oradores, e tudo correu bem. E, portanto, sendo de risco, nós também achamos que é possível correr bem, mas achamos que vale a pena correr esse risco para darmos o exemplo às pessoas que o esforço que pedimos é um esforço que estamos dispostos a fazer. É claro que todos nós, à sua maneira, mesmo neste período de confinamento, foram sair de casa para ir às compras, para fazer isto, para fazer aquilo, todos, a população no geral, e muitos também, eu falo aqui da bancada do PSD, muitos fizeram parte de vários movimentos, de levar alimentos e serviços básicos a pessoas, portanto os deputados municipais do PSD na sua maioria também fizeram aqui um esforço por dar o exemplo e por interagir com a comunidade. Acho que caberá a cada um deles dizer se assim entender aquilo que fez, mas eu sei, e acho que é mais ou menos público, vários deputados municipais do PSD fizeram o seu papel até cívico, porque isto é importante também fazermos o nosso papel cívico numa altura destas. E portanto queríamos dar esta nota. Agora passado já esta longa exposição daquilo que fizemos, eu também queria dizer que nós julgamos que o papel da Câmara Municipal está aquém daquele que devia ter sido. E repare, se calhar é um problema do PSD, que tem o exemplo de ótimos autarcas, e sim, autarcas do PSD, que têm dado exemplos extraordinários para esse país fora, como o caso de como o Salvador Malheiro reagiu em Ovar a uma situação terrível e que hoje em dia é um caso de sucesso. A forma como Cascais continua dia após dia a dar o exemplo, não apenas o exemplo de como fazer as coisas em Cascais, mas de como pode dar a mão a outros municípios e outras entidades. Claro que essa mão nem sempre é aceita, como o caso da Câmara Municipal de Loures, que não aceitou exatamente tudo quanto podia ter aceito ao nível de ajudas a Câmara Municipal de Cascais, mas isso caberá a quem de direito falar sobre esse assunto. Mas achamos que quando nós olhamos para exemplos destes, e podíamos dizer outros, como o próprio exemplo do Governo Regional da Madeira, a forma como o Miguel Albuquerque desenvolveu um plano fantástico, com muita eficácia, vários exemplos de autarcas e de líderes do PSD, neste caso um líder regional, este último que dei, que são exemplos de como se deve agir. É claro que nós sabemos que a realidade em Ovar não é igual à realidade em Cascais, não é igual à realidade em Loures, não é igual à realidade da Madeira e outros exemplos que podíamos dar, é um facto. Mas para o PSD, conhecendo estes exemplos, tendo até acesso próximo a estes exemplos, porque é natural que enquanto companheiros, que a informação circule, e mesmo naquelas conferências que eu falava há bocado tem havido muita informação, é natural que bebamos alguma informação, é com alguma tristeza que nós vemos que às vezes em Loures se apostou mais
se apostou mais em outras coisas que não numa resposta enérgica que fosse o mais eficaz possível. Ainda por cima em Loures com uma agravante. É que há vários exemplos de presidentes de junta das várias sensibilidades políticas que tiveram muitas intervenções fantásticas e muitas vezes sozinhos, como eles próprios disseram. Isto não é razoável. Em Loures ainda como outra agravante, quer dizer, além disto, quer se critique ou não, em Loures houve condições políticas por parte da Câmara Municipal, até dada altura, para não dizer que a oposição lhe estava a tirar para os pés. O PSD disse, e sendo criticável ou não, eu acho que se percebe, e acho que é razoável, que da mesma forma que o Rui Rio disse a nível nacional, que a intenção era colaborar. Portanto, foram dadas as intenções políticas, as condições políticas para que houvesse aqui alguma estabilidade assim por parte da Câmara Municipal. O que é que aconteceu? Aconteceu aquilo que estamos a ver hoje. O Presidente da Câmara de Loures aparece em todos os noticiários, infelizmente pelos maus motivos. Loures é dos concelhos que mais está a crescer em número de casos e que mais afetado está no país inteiro. E isso é uma pena. Há freguesias do concelho em estados muito gravosos que nós nos preocupam muito e, portanto, não podemos dizer que o trabalho da Câmara Municipal tenha sido, na nossa ótica até agora, mesmo tendo em conta as condições muito especiais deste vírus, as condições muito especiais desta pandemia, julgamos que a Câmara Municipal podia ter sido mais eficaz, mesmo com as limitações financeiras e de outras ordens que possa ter. Repare, vários mecanismos foram fornecidos às câmaras para as câmaras poderem até endividar-se mais, etc, etc, de forma a que as coisas se pudessem resolver. No início disto nós começámos com um fundo de emergência no município que não tinha quase dinheiro nenhum. E depois aquilo que foi aumentando para este fundo de emergência também foram sempre valores, ok, foram valores grandes, mas mesmo assim foram valores que podiam ter sido maiores. Repare, vou-lhe dar aqui um exemplo claro e uma opinião muito pessoal. Quando a Câmara Municipal de Cascais compra 2 máquinas para produzir máscaras, que cada uma custa, salvo erro, à volta de 250 mil euros, e quanto é que a Câmara de Loures gastou em adquirir máscaras? Mas não fazia mais sentido fazer como a Câmara de Cascais, e 250 mil euros é muito dinheiro, mas num orçamento de mais de 150 ou mais de 150 milhões, assim, por amor de Deus, este valor é mínimo, mas não. E são estas opções que nos fazem dizer, ou estas não opções por parte da Câmara Municipal, que nos fazem dizer que a Câmara Municipal podia ter ido muito mais além daquilo que foi. Não estamos aqui a dizer que tudo o que fez não tenha sido bem intencionado. Mas era preciso ir mais. E era preciso ir mais porque estava na cara que em Loures, até por aquilo que vemos na Azambuja e em outros concelhos, estava na cara, e na área de Lisboa e de Val do Tejo, estava na cara que quando chegasse a Loures ia ser duro. E que a propagação e que a tendência de propagação aqui podia ser muito grande, fruto da tal mobilidade que o próprio Presidente da Câmara também fala e também diz que é um dos problemas, esta mobilidade até interconcelhos e tudo isso, e as pessoas que nunca deixaram de trabalhar e que não podem deixar de trabalhar, percebemos isso tudo. Então, mas só agora é que a Câmara de Loures percebeu isso? Não, já, assim, com certeza que esta é uma realidade que estava na cara. Portanto, devia ter feito face a isso atempadamente. E recebeu muitos avisos. Houve quem colaborasse, houve quem avisasse, houve de tudo. Houve quem avisasse mais tarde, mais cedo, houve quem colaborasse mais cedo, mais tarde, houve quem ao início fosse colaboração, houve quem agora é que faça elogios ao Presidente da Câmara, houve de tudo. Mas o que houve foi sempre condições políticas para a Câmara Municipal agir, sem dizer que estava a ser boicotada, e o que fez foi não antecipar. Porque é que, por exemplo, o caso de Ovar é um caso diferente, mas porque é que o caso de Cascais é um caso de sucesso?
porque estiveram sempre à frente do acontecimento, na medida daquilo que é possível numa situação destas, claro, mas estiveram sempre à frente do acontecimento, sempre, foram passando de um patamar para outro patamar, ao nível das medidas, foram sempre intensificando, foram sempre agindo e proagindo, ao invés de apenas reagir, e por isso é que foi um caso de sucesso. Em Loures continua a acontecer aquilo que nós já dissemos e que vimos a dizer há muito tempo, e aconteceu aqui também nesta reação à pandemia. Mais uma vez, nós tínhamos tudo para ter tudo. E tínhamos tudo para estar no pelotão da frente. E infelizmente não estivemos. Tenho aqui algumas questões. Tinha muitas, mas fugindo àquele que é o nosso modelo habitual, mas eu acho que sim, força. Não, tinha muitas, mas não, porque lá para casa pode ficar alguma dúvida. O orçamento da Câmara, com o saldo de gerência e com as facilidades que o Governo estabeleceu para o tal endividamento, como disse o Ricardo Andrade, não me parece que haja grandes problemas de disponibilidade financeira. Podiam-se ter investido 5, 10 milhões no combate ao Covid. Parece-me que sim. Por outro lado, também não é novidade que a habitação social ainda há uns 2 meses tinha sido, digamos, público as condições que todos nós sabíamos, não é? Mas foi público na televisão as condições em que as pessoas vivem, que aliás o próprio Presidente agora veio relatar que há problemas na habitação, as tais garagens onde vivem dezenas de pessoas, na habitação social, e que é de conhecimento, mais uma vez, de todos, não é? Oh, António, desculpe interrompê-lo, mas quando falamos em dinheiro e na habitação social, há uma coisa que é importante dizer. Se a Câmara fizesse o que o PSD já vem dizendo desde o início deste mandato, se cobrasse aquilo que tem a cobrar, olha que havia de certeza dinheiro para fazer face ao Covid, porque os valores de milhões incobráveis são assustadores, como sabe, os números são públicos, o PSD solicitou esses números através de requerimento, um dos poucos requerimentos que até foram respondidos ao PSD, dos poucos não, estou a ser injusto, mas um daqueles que foi até respondido e até com alguma celeridade. Só com esse dinheiro tínhamos dinheiro para fazer aquilo que dizemos que não temos dinheiro e Cascais tem, por exemplo, que é um argumento muito conhecido, que é, mas a Câmara de Cascais é muito rica, é muito isto e aquilo. Não, a Câmara de Cascais investe bem o seu dinheiro. Ok, estamos a aproximar dos 30 minutos, que acho que é o limite. Já vai demais, António. E já será demais. Não, eu também tenho que deixar de perguntar embora possa ficar alguma confusão lá em casa, mas pronto, mas acho que são coisas menores, se calhar haverá outras oportunidades. Até não, porque isto do Covid ainda vai dar um balanço que não será na próxima Assembleia Municipal que ele vai acontecer. Se calhar vai demorar ainda algum tempo. A propósito disso, ainda bem que falou sobre isso, eu falei na próxima Assembleia Municipal, que é dia 4 de junho, e não disse o mais importante, que é, existe uma ordem de trabalhos, 2 pontos relativamente a empréstimos do Chimar, e 1 ponto relativamente à análise desta situação do Covid-19. Mas eu, portanto, esqueci-me de dizer isso, obrigado por me permitir esse esclarecimento, e dizer que eu também acho que apenas uma Assembleia Municipal para se falar e se fazer o ponto da situação, hoje em dia já nem é uma análise, é um ponto da situação, porque no ponto em que nós estamos é muito um ponto da situação daquilo que aconteceu até agora. Mas misturado com 2 empréstimos que envolvem não só meia dúzia de patacos, a não ser que seja daqueles pontos que já está aprovado antes do ser. Mas pronto. António, eu sou daqueles que não costumo comentar e não tenho por hábito comentar aquilo que é decidido e os processos de decisão. Não, é sobre aquilo que o Ricardo Andrade disse de ser a reunião virtual, que é mais difícil, não... Mas há aqui uma questão, a ideia inicial, e vamos ser claros quanto a isso, a ideia inicial é que fosse uma Assembleia Municipal feita única e exclusivamente para discutir a questão do Covid. E a Câmara Municipal
completamente no seu direito e ao abrigo das suas competências, solicitou que fossem introduzidos, ou disse que tinha 2 pontos a introduzir. Está no seu direito, não estou a questionar, mas clarificar que a ideia inicial era ser só, por assim dizer, Covid-19. Esta era a ideia inicial. Okay. Até porque era importante falar sobre tudo, não é? E analisarmos tudo. Mas é bom clarificar isso. Ok. Se puder clarificar mais alguma coisa... Não. Só lhe agradeço. Eu acho que estamos no tempo limite e eu penso que é bom que fiquemos por aqui. Se concordar, encerrávamos por aqui. Ok. Obrigado, então, António. Obrigado. Boa noite. Muito boa noite e continuação, acima de tudo, de bom trabalho, mas ainda mais de saúde. Vejo saudável e é bom nesta fase vê-lo saudável. Fazemos por isso. Ok, obrigado. Obrigado, António. Obrigado a todos.